Dois líquidos diferentes encontram-se em recipientes idênticos e têm taxas de evaporação constantes. O líquido 1 encontra-se inicialmente em um nível de 100 ml e evapora-se completamente no 40º dia. O líquido 2, inicialmente com nível 80 ml, evapora-se completamente no 48º dia. Determine, antes da evaporação completa de ambos, ao final de qual dia os líquidos terão o mesmo nível em milímetros nesses mesmos recipientes. Fala aí, galera! A questão de hoje é da Universidade Federal de Santa Catarina. Um problema super bem elaborado que, se te ajudar, eu peço que cliquem no gostei, se inscrevam no canal, dá aquela moral aí pra mim falando bem do trabalho pros colegas e, dito isso, bora resolver a questão. Nós temos aqui dois líquidos em recipientes idênticos. Um é identificado como o líquido 1 e o outro como o líquido 2. Sobre eles, nós temos duas grandezas envolvidas aqui no problema. O nível em que estes se encontram dentro de seus respectivos recipientes, o qual é medido em milímetros, e o tempo que estes levam para evaporar, o qual aqui na questão é medido em dias. Diante de tudo isso, a questão nos pede para determinar ao final de qual dia os líquidos terão o mesmo nível em milímetros. E a informação que vai nos ajudar a tirar tudo isso da conversa e passar para os cálculos é a de que estes líquidos têm taxas de evaporação constantes. E por incrível que pareça, essa informação nos diz que isso aqui se trata de uma função afim. Isso porque em uma função afim nós temos um modelo matemático f de x, que é a imagem, igual a ax mais b, onde esse elemento a tem um valor constante e é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. E você há de concordar comigo que a taxa de evaporação mencionada no texto nada mais é do que a taxa de variação do nível dos líquidos dentro dos recipientes. O nível é tratado como uma das grandezas aqui na questão. Por sinal, é a grandeza que nos interessa, a grandeza sobre a qual o questionamento da questão se dá. Já sabendo disso, nós temos que as duas grandezas aqui mencionadas na questão, elas irão se relacionar matematicamente através de uma função afim. Teremos então o nível n do tempo t igual a taxa de variação, vezes o tempo t, mais o coeficiente linear b. Teremos uma relação matemática dessa para o líquido 1 e outra para o líquido 2. Isso posto, nós vamos voltar nossa atenção para cada um deles separadamente. Sobre o líquido 1, nós temos a informação de que ele encontra-se inicialmente, ou seja, no tempo t0, em um nível de 100 milímetros. Nós podemos dizer isso em termos matemáticos como n do tempo t igual a 0 igual a 100 milímetros. Sobre o mesmo líquido 1, ainda é dito que ele evapora-se completamente no 40º dia, ou seja, no tempo t igual a 40. Em termos matemáticos, podemos escrever isso dizendo que n de 40 é igual a 0, uma vez que o conteúdo do recipiente se evaporou completamente. Fazendo então essas informações trabalharem ao nosso favor, nós temos aqui que n de 0 vai ser colocar o valor 0 no lugar do domínio t. N de 0 aqui no primeiro membro igual a 100, a vezes 0, 0, 0 mais b, b. Então o coeficiente linear dessa função afim vale 100. Fazendo o mesmo então para o n de 40, nós temos aqui que t vai assumir o valor 40. N de 40 no primeiro membro, 0, igual a 40A, mais B, que acabamos de descobrir, que vale 100. Menos 40A, que passou para o primeiro membro subtraindo a partir de 0, igual aqui a 100. Logo, temos que A é igual a menos 100 sobre 40. Simplificando aqui numerador e denominador por 2, nós temos que menos 10 dividido por 2, menos 5, e 4 dividido por 2 fica 2. E tendo em vista que já sabemos os valores dos nossos coeficientes angular e linear, nós podemos então escrever a lei da função afim para o líquido 1 como
menos 5t sobre 2 mais 100. Vamos fazer o mesmo agora para o líquido 2. Sobre ele, nós sabemos que inicialmente ele está com nível de 80 milímetros. Em termos matemáticos, isto seria N do instante t igual a 0, que é o inicial, igual a 80. Sabemos ainda que o líquido 2 evapora-se completamente no 48º dia. Isso, em termos matemáticos, seria que n de um tempo t igual a 48 será igual a 0, visto que o líquido se evapora completamente, deixando o recipiente vazio. E, novamente, fazendo essas informações trabalharem ao nosso favor, n de 0 é o valor 0 aqui, assumindo o lugar de t. N de 0 é igual a 80, a vezes 0, 0, 0 mais b, b. Sabemos que o nosso coeficiente linear da função afim vale 80. Fazendo o mesmo para n de 48, nós teremos aqui, no lugar do tempo t, o valor 48. N de 48 é igual a 0, que aqui é igual a 48a mais o coeficiente linear que acabamos de descobrir, que é 80. Menos 48a, que passou aqui para o primeiro membro subtraindo a partir de 0, igual a 80. Então, A igual a menos 80 dividido por 48. Logo, simplificando o numerador e denominador aqui por 16, teremos menos 80 dividido por 16, menos 5, 48 dividido por 16, 3. Já sabendo os coeficientes angular e linear para essa função afim do líquido 2, podemos escrevê-la como menos 5t sobre 3 mais 80. Já sabendo as leis de formação das funções para os líquidos 1 e 2, voltemos à questão. Ela nos pede para determinar ao final de qual dia os líquidos terão o mesmo nível em milímetros. Isso, em termos matemáticos, seria quando que o n de t para o líquido 1 será igual ao n de t do líquido 2. O n de t do líquido 1 é menos 5t sobre 2 mais 100, que aqui é igual ao n de t do líquido 2, que é menos 5t sobre 3 mais 80. Então, menos 5t sobre 2 mais 5t sobre 3, que passou aqui para o primeiro membro somando, é igual a 80 menos 100, que passa lá para fora subtraindo. Aqui nesse primeiro membro, o MMC entre os denominadores 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, o primeiro denominador vai dar 3, vezes menos 5t, nós teremos menos 15t. 6 dividido por 3, que é o segundo denominador, vai dar 2, vezes 5t, teremos aqui mais 10t. Tudo isso é igual a 80 menos 100, que dá menos 20. Menos 15t mais 10t no numerador, menos 5t. O 6 vai passar para o segundo membro multiplicando, e teremos menos 5t igual a menos 120. Multiplicando os dois lados da equação por menos 1, nós teremos 5t igual a 120. t é igual a 120 dividido por 5, t igual a 24. Então, dando a resposta final da questão, ao final de qual dia os líquidos terão o mesmo nível em milímetros? Isto vai acontecer em um tempo t igual a 24, isto é, no 24º dia.